Não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 37. Bem, nesse texto, Jesus estava ensinando a multidão que teria um tempo em que as famílias se dividiriam por causa da profissão da fé em Cristo. Haveria um tempo de grande perseguição vinda dos próprios familiares. Então, aqui os discípulos deveriam fazer uma dura escolha: seguir a Cristo e o Evangelho ou seguir as propostas religiosas e sociais de sua família de origem. Isso acabaria resultando no abandono do chamado, porque Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, isso geraria um grande conflito entre Cristo e as famílias. Imagine que para servir a Cristo você tenha que se separar do ambiente familiar e do convívio com seus parentes por causa dessa perseguição à fé. Aqui, Jesus estava falando especificamente sobre o conceito familiar do Oriente, onde a estrutura era muito mais rígida do que no Ocidente. Por quê? Porque o modelo patriarcal, os filhos, mesmo depois de casados, devem obedecer totalmente aos pais. E isso cria uma estrutura familiar em que tudo deve passar pela decisão dos pais, inclusive as questões de fé. No entanto, a Bíblia ensina que o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ali nasce uma nova família e todas as responsabilidades dentro do casamento recaem sobre o casal. Entretanto, no modelo oriental e em famílias onde há uma forte manifestação religiosa, essa orientação muitas vezes não é seguida. Os pais continuam governando não apenas sua própria casa, mas também a casa dos filhos. Isso torna uma vida particular completamente invadida e difícil. Quando você está nesse contexto, não quer abandonar aqueles que ama, pois são pessoas do seu sangue. Então você se vê numa situação em que precisa descobrir se ama mais a Cristo ou a sua família. E esse é um momento muito difícil. Jesus então estava confrontando esse modelo judaico patriarcal que havia se superado nessas questões. Mas, por outro lado, também há filhos que não aceitam que os seus pais sigam a Cristo, pois isso representa para eles um abandono. Isso gera conflitos, inclusive entre irmãos, que seus pais não devem apoiar os seus outros irmãos, para seguirem o chamado de Cristo. Então, dessa forma, uma grande confusão é estabelecida por causa da fé cristã. Além disso, Cristo está ensinando que é necessário um posicionamento. Muitas vezes será necessário afastar-se de ambientes hostis para seguir o chamado e a vocação no Senhor. Sob governos tiranos e opressores, essa situação se torna ainda mais difícil. Nos versículos 21 e 22 do mesmo capítulo, Jesus diz que os pais entregariam os seus filhos para serem torturados e mortos. Os cristãos seriam odiados por causa do nome de Cristo. Além da perseguição física, existe também a perseguição espiritual, e essa é a perseguição invisível. As forças dominadoras deste mundo trariam grande desgaste, pois o objetivo dos espíritos malignos é atacar a fé, enfraquecer a pessoa até levá-la à morte espiritual. Nos dias que antecedem a volta de Cristo, haverá tempos trabalhosos, exaustivos e muito complexos. Será um tempo de escolhas entre Cristo e o mundo, entre servir a Cristo ou servir aos ídolos. Tudo que compromete a fé cristã deve ser rejeitado. Não podemos ter outro guia, outro líder, outro Senhor além de Cristo Jesus. Deixo com você essa reflexão, pois esse é um contexto em que muitos vivem e poucos sabem lidar com ele. Muitos não sabem o que fazer quando é preciso deixar um ambiente hostil, onde existe até uma violência por causa do chamado de Cristo. Muitos sentem o peso no coração por terem que deixar o convívio com seus familiares por causa da falta de respeito mútuo.
mas o que realmente importa é seguir a vontade do Senhor. Ele deseja realizar uma obra em nós e através de nós, e nada pode atrapalhar isso. Sei que esse assunto tem muitos desdobramentos, principalmente no sentido espiritual. Em muitos lugares há um verdadeiro cativeiro espiritual que impede que aqueles que desejam seguir a Cristo possam permanecer no seu chamado. Por isso eu deixo essa palavra para que aqueles que vivem situações assim possam sentir paz no coração ao tomar essa difícil decisão de abandonar tudo para fazer a vontade do Senhor.